Bom dia, gente. Olha só, eu aqui. Meu nome é Solange Arruda. Eu ajudo mulheres a criar joias em crochê diferenciadas, encantadoras e que se vendem sozinhas. Estou abrindo essa live cujo tema é como atrair e fidelizar clientes para as suas joias em crochê que se vendem sozinhas. Vamos falar sobre isso hoje, esse tema que é muito desafiador, porque muitas vezes fazer a primeira venda é fácil, mas persistir com aquele cliente, né, na sua cartela de cliente é uma caminhada maior do que fazer uma venda só. A gente fica muito empolgada quando faz uma venda, eu fico, né? Eu sei que a gente fica, mas a gente precisa fazer a primeira, a segunda, a terceira, a gente precisa seguir, né, com esse cliente. Então tem uma ciência, tem todo um caminhar, tem todo um contexto que vai facilitar que essa cliente ou esse cliente persista com a gente. Compre uma vez e continue em outros momentos comprando, tá? Quero dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando aqui. Estou vendo várias carinhas conhecidas. Estou vendo a Joana aqui, que é uma amiga pessoal. Que coisa boa você aqui. Estou vendo a Luna, a Otília está aqui. A outra amiga pessoal e também a artesã desse mesmo segmento, que é a Tânia, que é uma artista muito capaz, tem coisas lindas, faz maravilhas com reciclagem. Seja bem-vinda, Tânia. Vera Lúcia, muita gente aqui. Liliana, coisa boa. Esse papo vai ser bom, tá? Então, muita gente já acompanhando, então vamos entrar direto no tema, tá bom? Bom, então quando eu paro para pensar, poxa, como é que eu faço? Por onde eu vou? Eu querendo criar a minha peça feita à mão, criar a minha joia, esse produto que se eterniza, o que é feito à mão, como um colar desse, como tantos outros que a gente faz por aqui, e eu sei que vocês por aí, como é que a gente faz para conquistar a cliente ou o cliente desse adereço e conservar. Então, a primeira coisa que eu diria, que o mais importante, o primeiro item, né, nem mais importante, o primeiro item muito importante para a gente atrair e conservar os clientes da gente é a gente fazer um mix de produto. O que eu estou chamando de mix de produto? É você ter várias opções para que as pessoas possam comprar, possam se interessar, tá? Se, por exemplo, na minha prática mesmo, eu quando comecei a fazer os acessórios, quando comecei a comercializar os acessórios, eu fazia basicamente só colares curtos, colares compridos, mas eu ficava só no segmento de colares. Só no segmento de colares não quer dizer que isso seja pequeno, isso é grande. Colares você tem uma gama, mas imagina, a mulher que usa esse colar, ela não usa só colar, ela usa o quê? Ela vai usar um brinco, ela vai usar um anel, ela vai usar uma pulseira, ela vai usar outros itens também. Então é importante que a gente, quando a gente parte para comercialização, que a gente pense em dar uma mesclada, a gente ampliar, né, o mix da gente de oferta. Por quê? Porque isso vai despertar mais interesse na pessoa permanecer ali com a gente, tá? Então, pensando em mix de produtos, eu até tinha pensado, viu, gente, quando eu estava me preparando para a live, para trazer outros itens que meio que me afobei aqui na separação das peças e não trouxe, mas eu já vou dizer para vocês. Por exemplo, o que é forte, né, na marca Solange Arruda são os acessórios femininos, mas com o passar do tempo eu comecei a ampliar um pouquinho, uma vez que você captou aquela cliente, captou aquele interesse, né? Aí você já tem
aquela pessoa fidelizada a você. Então você vai para e pensa, bom, essa mulher que me compra, ela compra colares, certo? Mas ela usa brinco, mas ela usa pulseira, mas ela usa carteira, mas ela usa outros adereços. Então você já tem aquela cliente e isso é o ponto de partida para você começar a pensar, bom, eu faço colares, então que tal se eu fizesse uma pulseira? Que tal se eu fizesse um brinco? Então, da própria realidade, da própria experiência, a partir dali você começa a olhar em torno e ver aonde mais você pode esticar, ampliar o seu braço, tá? Então é dessa vivência mesmo que você não precisa já começar com vários itens, tá? Para ser bem didática, você pode escolher um item, assim como foi na minha experiência, que foi o colar, que foi onde eu fui me desenvolvendo, fazendo as primeiras apostas de fazer joias que se vendem de fato sozinhas, porque elas se vendem sozinhas, justamente porque dentro dela tem padrão, tem qualidade, tem um trabalho bem feito, tem bem estudado, tem uma harmonia de cores. Então, quando você pode começar por um, mas aí você vai ampliando a sua atuação. Eu tenho aqui colegas, eu tenho, claro que também são colegas as alunas, né? Gracinha Copelo está aqui, que coisa boa. Eu tenho alunos aqui que eu tenho certeza que tem também essa experiência, né, de ter escolhido um item para começar e aí, de repente, foi percebendo que você já conquistou, já chamou atenção, já despertou o interesse de uma parcela de clientes, aí que você vai, então, agora estender mais um pouquinho esse braço e chegar em outros lugares, tá? Então, eu separei aqui um monte de peças hoje, aproveitando que eu ainda estou na casa da Gabi e que já estou na minha andança quase que de despedida, porque semana que vem eu tô indo. Fiz outra varredura, vamos dizer assim, lá no armário dela, de coisas que ela tem, que eu até nem tenho em casa, né? Algumas coisas eu nem tenho, já não uso, né? É o tempo, né? A história. E peguei alguns acessórios dela para mostrar para vocês esse mix que eu tô falando, um mix que não seja só um item, que sejam várias opções. Onde eu também alerto, peraí, viu, gente? Quando a gente fala em mix de produto, a gente fala em ampliar, você não ficar só com um item, ou você ficar com 2, 3 modelos de colar e dizer, eu vendo colar e vende 3 modelos de colar, é muito pouco. Mas também não é para você fazer, sei lá, vamos dizer, 200 itens diferentes, porque na verdade se você faz 200 itens diferentes, se você, né, é uma pessoa assim, como eu, que é uma microempresária, uma pessoa de um porte menor, não é uma fábrica, não é uma empresa. Se você faz 200 itens, você pode ter dificuldade também de gerir, de administrar tudo isso, porque precisa muito braço também para você ampliar muito o mix de produto. Então, a dica que eu daria é, vai devagar, você vai fazendo, você seleciona, vou fazer colares, vou criar uma linha de colares, vou fazer uma coleção. Sim, quantos colares que eu penso em fazer? Não, eu vou fazer uma coleção, digamos, eu vou fazer 5 colares, vou criar 5 colares, tá? Uma coisa assim, que você tem controle. Se você parte para criar uma coleção e diz, não, eu vou criar 30 colares, já é muito mais complicado, é muito mais difícil do que você gerir 5. Aí você conseguiu gerir, criar, deixou redondinho. O que é deixou redondinho? Deixou bem feitinho, deixou com design bacana, deixou de um modo, né, que as pessoas se interessem, queiram usar aquela joia, né, queiram comprar, queiram usar, se amostrar. Então tá, você fez 5, aí na próxima vez você já amplia um pouquinho, mas você vai fazendo isso paulatinamente. Já tá tranquila, 5 colares for o suficiente, aí vai de cada pessoa. De repente a pessoa fala, não, eu vou criar 5 colares e 5 pulseiras.
é só um exemplo, mas é uma decisão que ela seja compacta e que ela caiba na sua mão, no seu planejamento. De novo, eu volto para o mesmo item. Planejamento. Planejamento é essencial para gente que é do feito à mão, tá? Não vamos pensar que é porque é feito à mão que aí eu vou fazer sem nenhum critério, sem parar para estruturar um pouquinho aonde eu quero chegar, o que é que eu quero que tenha naquela linha, naquela peça, naquela coleção, se eu estou criando uma coleção, tá? Porque aí isso vai me dando amarra. A gente que é do manual, a gente tem uma tendência a voar muito. Por quê? Porque é poético o que a gente faz, é muito gostoso. A gente faz com as mãos e com o coração. Mas a gente precisa se amarrar um pouquinho também, porque senão a gente se enche tanto de poesia que a gente perde o direcionamento. Se eu estou fazendo meu trabalho manual pensando realmente que ele me renda, né, que ele seja uma joia e que ela chame atenção e que ela venda e que principalmente que ela se venda sozinha, eu não preciso ficar ali naquela adulação para a pessoa levar aquilo que eu faço. Então tem alguns critérios que eu preciso estar atenta. Um é planejar o que eu quero fazer, quando é que eu vou lançar, né? Quantas peças eu vou fazer, é só colar, é só pulseira. Então assim, isso não precisa, gente, de grandes planejamentos. Um papelzinho assim, ó, que nem esse aqui, que é o meu maior planejamento, sai, ó, daqui, ó, e do papel mesmo, mas ali eu vou botar o que vai nortear o meu pensamento e as minhas decisões e a minha ação e a minha crochetagem, né, gente? Claro que tudo vai terminar no crochê, mas não se define só ali fazendo crochê. É mais, né? Fazer uma joia em crochê que se venda sozinha pede da gente uma atitude direcionada, uma atitude bem posicionada, onde o que é bem posicionada? Eu paro, penso o que eu quero, o que eu preciso para chegar lá, e aí eu vou, né, conquistando isso, tá? Bom, então deixa eu pegar aqui, que agora eu vou mostrar mesmo, o mix de produtos que eu trouxe da Gabi para mostrar, tá? Dando bom dia quem entrou depois, aproveitando para dizer quem está aqui da primeira vez, ou quem até já conhecia, mas não costuma tirar o benefício, né, desse compartilhamento, dessa experiência de vida de 17 anos, né? Tem muito vídeo no YouTube, né? Tem muita live também aqui no Instagram. Essa, inclusive, é uma que vai ficar gravada, onde você vai ter aí combustível para você ir caminhando, né? Com o intuito de fazer o quê? De fazer joias em crochê que elas se vendam sozinhas, sem aquela preocupação de ter que estar amarrada, ter que estar... bota para vender e não vende, não. Quando a gente consegue fechar, quando a gente chega nesse objetivo e que a gente consegue criar as joias da gente, elas vendem sozinhas, tá? Então vou mostrar alguns brincos aqui. Vou começar por esse, ó. Esse é um brinco que tem uma base de metal e esse quadrado charmosérrimo, e eu comecei por ele porque eu quero mostrar outro, tá? Aqui é um outro brinco que a Gabi tem, que é de um tempo que eu fazia, fiz alguns brincos assim, usando a base em prata, tá? Olha, também é um crochê e aqui já é outro tipo de brinco. Aí você vê, ó, que aqui tem uma variação. É o mesmo item, mas quando você muda aqui só o detalhezinho do fecho, você já tem um outro brinco. Então, aí eu também vou contar a história. Quando eu comecei, por muito tempo, eu, na verdade, fazia muito mais colares do que outra coisa. Fazia colares e fazia pulseiras também. E muita gente dizia, você não faz brinco? Por que você não faz brinco? E eu fiquei relutando com brinco, olha outro. E eu, na verdade...
Ah, não sabia por quê, era alguma coisa assim, meio sem a visão estratégica da comercialização, porque a gente precisa ter a visão estratégica. Claro, se a pessoa compra colar, muitas vezes, e muita mulher gosta de brinco combinando ou descombinando, mas que gere harmonia. Viu esse aqui, ó, como é fofinho? Esse é do mesmo tipo desse, ó, vou mostrar junto. Ó. É a mesma ideia, você vê que é a mesma ideia, mas quando muda o formato, né, da peça de crochê, já muda o efeito. Então, claro que vai ter pessoas que vão gostar mais desse, outras que vão gostar mais desse, ou quem vai ser como eu, gosta dos dois, mas em cada ocasião um se adequa melhor, né? Então, quando eu, por muito tempo, eu fazia muitos colares e não fazia brinco. Era um item, né? Que é um item tão usado, né? Pela mulherada. E eu não fazia. Simplesmente porque não passava, não parava para pensar, não tinha minha visão estratégica. Então, com o tempo, eu acabei entendendo que eu estava perdendo uma chance, um filão de comercialização, né? E aí eu comecei a fazer os primeiros brincos, tá? E hoje tem uma variação grande. Eu estou deixando um muito especial para o final para mostrar para vocês. Quando eu comecei a fazer os brincos, aí eu dizia assim: ah, minha cabeça não pensa em brinco. E a sua cabeça também pode não pensar em algum item. E aí você cria para você a ideia de que você não vai saber fazer. Assim como, eu não sei, mas pode acontecer com você como acontecia comigo. Ah, eu acho que eu não sei fazer brinco, eu acho que não vem inspiração. E aí eu não fazia, não dava chance a esse conhecimento chegar e ir melhorando. Porque tudo que a gente faz no começo, ele não vai ficar tão bacana como depois. Isso acontece com todo mundo, isso acontece comigo. Eu escuto muito isso de aluna dizer, né? Nossa, como os meus outros trabalhos evoluíram. O primeiro ficou até feinho, muitas vezes elas botam isso até na nossa comunidade. Ah, ó, ainda não tá no ponto. E depois elas botam, meu Deus, como evoluiu. A mesma coisa, um produto que às vezes você não faz e depois você vê que você poderia, né? Pode se desenvolver. Depois você vê que o que você no começo faz meio amadoramente, ou meio precariamente, ou menos criativo, ou as cores você não combina bem, mas você vai evoluindo e isso é muito bacana, é o conhecimento crescendo. Esse, ó, é um que eu acho bem bonito. Você vê que ele repete mais ou menos o mesmo conceito do outro, que tinha uma argolinha menor, só que aí você já trabalha uma outra forma e já tem um novo brinco, tá? Vou dar uma pressinha aqui, que eu trouxe muita coisa. Esse é como o anterior, né? Tem todo um trabalho de cores e de forma. E tem esse que eu guardei para o final, que eu acho um charme, e que a Gabi foi para um casamento, justamente ela estava com um vestido muito colorido e não queria botar um colar, ela queria botar um brinco que impactasse. E aí eu gosto bastante desse, ó, que você vê, ó, que delícia. Ele é bem molezinho, tá? E você vê que com um brinco desse, você não precisa mais nada, né, gente? Basta um vestido bonito, né? E um casamento gostoso para você aproveitar outra ocasião, é lógico. Aí você vê, esse não foi, de fato, o primeiro brinco que eu criei. Nem é um brinco que todas as mulheres vão usar, é verdade. Mas o bacana do mix de produto é justamente isso, porque você vai atender a gosto diferente, mulheres diferentes, situações diferentes, ocasiões para cada lugar. E da mesma forma que você varia o modelo, você varia também as cores para chegar lá, tá bom? Agora eu vou falar de outro item que eu levantei, que além de você ter um mix de produto, você precisa, é bom que você tenha, vai te facilitar
a comercialização, essa coisa dos produtos complementares, você fazer peças complementares. O que são peças complementares? É uma que vai, junto com a outra, vai potencializar. Então, é bacana. O quê? Você faz o colar e você faz o brinco. Você faz o anel e você faz a pulseira. Você faz o anel e você faz o colar. Como é que isso ajuda a gente a ampliar a nossa capacidade de comercialização e tornar o trabalho da gente mais, que palavra eu diria, mais que a pessoa tenha mais vontade de ter, né? Que ele realmente marque mais um espaço, ele seja mais desejado. Pronto, a palavra ela é. Como é que eu vou tornar mais desejado aquilo que eu faça? Quando eu realmente consigo começar a pensar em peças complementares. Por exemplo, eu fazer, vamos dizer, uma pulseira como essa. Deixa eu fechar ela, que ela está bem... Ela fechada é mais bonita, deixa eu mostrar. É eu fazer uma pulseira como essa que a Gabi tem, que é um chuchu, que é linda essa pulseira, tá? Ó, olha só essa pulseira, tá? É eu fazer uma pulseira como essa, vamos dizer, vamos pensar uma situação hipotética de uma feira. Você tá numa feira, você leva uma joia como essa, uma joia que se vende sozinha, e você só leva brinco, tipo assim, ó. Vê, vou pegar, ó, você leva esse brinco e essa pulseira. Essas peças, elas não são complementares. O tom delas não tem nada a ver uma coisa com outra. O modelo, esse é um modelo que ele é mais sofisticado, então ele pede um brinco mais arrojado do que um brinco como esse, que é um brinco lindo, mas que é para uma ocasião mais despojada. Então, a gente que comercializa precisa realmente pensar em fazer casamentos entre até o que a gente está propondo, até o que a gente está vendendo naquele momento. Porque se você casa, você dá a ideia para a sua cliente ou para o seu cliente do que pode juntar com o quê. E isso acaba derivando, lógico, uma venda maior, né? Uma venda maior. A pessoa chegou para você para comprar um colar, vamos dizer, né? E aí ela viu o colar, mas ela viu uma pulseira que tem a ver, que combina, que casa, tá? E aí ela diz, eita, olha só, eu vou pegar uma peça aqui que eu julgo que casa e eu vou mostrar para vocês um casamento aqui. Aí, lógico que se casou, você vende mais fácil. É mais fácil você vender a pulseira que casou com o colar do que vender só o colar ou só a pulseira. Lógico que tem cliente que só quer uma peça, mas tem vários outros que querem mais peças do que só uma. E às vezes é a gente que não tem a opção para aquela pessoa, não tem aquele estímulo para aquela... Eita! Ela tem aquela ideia, já tenha tido aquela luz. Bota aqui para mim quem já fez venda casada porque tinha opção de escolha. Bota aí, @venda casada, só para eu saber quem é que já está nesse caminho, né? E já está tirando mais do que poderia, só por poucas atitudes ou por poucas sacadas, e quem não fez não tem problema, porque é assim mesmo, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai, né, descobrindo até onde a gente pode chegar quando a gente faz uma joia em crochê. E, gente, olha só, é muito prazeroso, além da gente fazer a peça, a gente se sentir orgulhosa daquilo que a gente fez, a gente receber os elogios que eles não cessam, a gente ir conquistando os resultados financeiros que a gente pensou, que eu me planejei para isso.
Claro, Solange, mas tem coisas que eu faço que eu nem estou pensando em comercialização. Eu quero mesmo é ter o prazer daquele desafio de conseguir aquele resultado. Maravilha, eu também. Mas quando a gente faz parte do que a gente faz, ou tudo, ou a maioria do que a gente faz, com o intuito quê? De criar, de interessar o outro, de, né, chamar a atenção, criar a nossa cartela de cliente, e conquistando o nosso interesse profissional. Quando a gente vê que a gente consegue, a pessoa chega para comprar uma peça e leva duas, leva três porque tem a ver, isso é muito bom, isso é gratificante, porque a gente vê que esse conhecimento manual que eu tenho, ele é manual, mas ele pode ser mais, ele não é só manual, ele é manual. E ele é um conhecimento que pode me gerar o quê? Pode me gerar renda, pode me gerar satisfação, pode me gerar estabilidade. E tem pessoas que falam assim, Solange, mas o que eu faço? Não encontro quem compre. E aí eu digo, você está fazendo joias em crochê? Como é que está a qualidade do que você faz? No que você faz, como é que está o acabamento? Tem inovação ou você fica repetindo a mesma coisa? Porque às vezes a gente não percebe, mas a gente vai fazendo a mesma coisa e aquilo... Se eu faço a mesma coisa e não tenho interesse, se eu não mudo, o interesse vai continuar não acontecendo. Pensa nisso, viu? Olha só, as duas peças que eu diria que são peças complementares e que não é difícil você encontrar a pessoa que queira usar. Aqui é uma pulseira que a Gabi tem há anos, essa pulseira, olha só, ela é bem linda, viu? Ela tem aqui um tom nude e uns tonzinhos prateados, ó. Tá? Ela é bem linda, essa pulseira tem muitos anos. E o bacana é isso, né, gente? Quando a gente faz uma joia, aquela joia sobrevive há anos. E eu complementaria, olha só, se não é fácil a gente realmente encontrar a pessoa que vai se interessar por essas duas peças. Isso é oferecer uma opção complementar. Esse tem a ver com esse. Esse aqui é lindo, a outra pulseira que eu vou mostrar, mas ela já não seria complementar, ela não tem nada a ver, ó. Aqui, ó, né? Então, quando eu falo em complementar, eu estou falando em tipo de peça, em tipo de ocasião que ela vai ser usada. Lógico que essa pulseira, ela tem a ocasião dessa não. Lógico que essa pulseira tem a ocasião dela, mas com certeza não é a mesma. Perdão, viu? Então, eita a garganta, peraí, viu, gente? Então, eu que estou pensando realmente, estou realmente pensando em quê? Em estruturar o meu trabalho, a minha prática, em organizar, né, a minha produção, a minha confecção, a minha criação. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar no mix de produtos, eu tenho que pensar também em criações complementares, para que uma puxe a outra. Isso é essencial para você que está aí me ouvindo e está pensando, puxa, eu também vou fazer isso, porque isso ajuda muito. Isso na verdade, isso às vezes eu não comecei pensando nem sabendo, tanto que eu disse para você, eu fazia colar, não sei quantos colares. Até uma vez tinha um consultor que me acompanhava do Sebrae e eu disse para ele, eu adorava criar coisa nova, adorava me mostrar, dizendo, olha o que eu fiz. E um dia ele disse para mim, para que criar tanto? E eu fiquei assim, eu fiquei até assustada. Achei estranho um consultor, em vez de achar bacana, achar bom que eu tinha criado, porque eu achava o máximo, dizer, olha o que eu criei. E aí, mas depois eu fui pensar naquela fala dele, para que criar tanto se você pode fechar
né? Afunilar um pouquinho e aqueles que você criou, que você já tem, você aprimorar, porque quando a gente cria demais, às vezes a gente, naquela fúria, naquela ânsia de ter uma diversidade muito grande, a gente deixa de se especializar naquilo que a gente está fazendo. Então eu dou essa dica. Se você aí também tem essa fúria, que nem eu já tive muitos anos de fazer de tudo desse desafio, pare e pensa do que você está fazendo, o que está dando certo, né? O que você está gostando, o que você percebe que as pessoas gostam, ou porque elas compram, ou porque elas comentam. Gente, porque a gente avalia o que a gente está fazendo não só porque a gente vendeu. É lógico que vender é um grande, né? É uma grande resposta e é o que você está buscando no final. Mas a gente avalia muito aquilo que a gente está fazendo pelo que a gente escuta. Por isso é bom uma escuta atenta, porque nem tudo vem só com a compra. Tem pessoas que passam pela gente, veem o produto da gente e fazem comentários. E esses comentários vão nos ajudando aí, afunilando e às vezes aparando algumas arestazinhas daquilo que a gente fez. Eu, por exemplo, vou contar para vocês. Quando não tinha muitos anos, e aí eu tinha muita vontade de ter uma etiqueta na minha peça, né? Porque uma etiqueta, né? Já eu mostro essa pulseira. Uma etiqueta mostra quem fez. É muito bom. Embora nem sempre a gente tem, ou às vezes no estágio mais inicial a gente não consegue, mas eu tinha vontade. E aí, nesse tempo, há muitos e muitos e muitos anos, eu já morava em Maceió, e aí eu não conhecia ainda, nem eu conhecia tantos locais, assim, nem muitas pessoas da minha área. E aí eu não sabia onde fazer essas etiquetas como essa, eu desenvolvi uma etiqueta que eu fazia de acetato, foi o que eu consegui na época. Eu fazia de acetato e era feito numa gráfica e eles cortavam ela para mim e deixavam um retangulinho. Eu ainda tenho essa etiqueta, viu? Eu tenho um maior carinho por ela. Mas eu escutava muito dessa etiqueta. Como ela era assim, ela era um retângulo, ela tinha essa quina. Como tinha quina, quando ela batia, e era de acetato, né? Que é pontiagudozinho aquilo, né? Pegar um plástico de uma garrafa, deixar esse ângulo e botar aqui, incomoda. Era o que acontecia com o pescoço das clientes. Elas reclamavam demais. E aí, a escuta disso me fez ir adiante. Eu digo, não, é linda a etiqueta, né? Eu podia até cortar redonda, mas eles não me davam essa opção. Se fosse redonda, não ia incomodar. Eu acredito que não cheguei a fazer o teste. Mas cortadinha como eles me entregavam, machucava minhas clientes. Aí foi a escuta disso que me fez dizer, não, vou ter que dar um jeito, vou ter que arrumar. Se eu não acho em Maceió, que eu nem sei, eu acho que realmente não tinha, se pedia. Algumas empresas pediam de São Paulo e aí ia. E aí, então, essa escuta e usar também, que eu uso, lógico, né? E é importante que a gente use aquilo que a gente faz, até para a gente sentir na pele, como diz o ditado, o efeito daquilo que a gente faz. Eu acabei precisando mudar, mas eu mudei por quê? Porque eu escutei o que estava sendo dito e isso é muito importante, tá? Então, não é só a comercialização, é também o que você escuta de pessoas que são mais presentes, que são clientes mesmo, que já são fidelizadas, ou as pessoas que passam e que também falam. Nem sempre o que a gente escuta é o que a gente quer escutar, né, gente? A gente quer escutar, puxa, Solange, que lindo, que modelo interessante, que coisa. É o que a gente quer escutar, mas não é o que vai levar a gente para o próximo nível, para o próximo degrau. O que vai levar a gente para o próximo degrau é a gente realmente escutar o que é gostoso e o que não é, e parar e refletir, e daí seguir para transformar, tá bom? Então, mostrar mais uma peça, que é essa que eu ameacei, que é da Gabi. Olha só que peça especial, né? Ela tem a trama de crochê aqui
e tem uma outra trama por cima que é feita com fio prateado. E aqui é o acabamento que pode também tranquilamente, bem fechadinho, que eu fechei mais ou menos, porque eu estou aqui conversando. Pode também, o que é avesso, pode ser direito também, que isso aqui também fica bonito, né? Esse jogo de mandalas, ele fica bonito também, tanto na frente como atrás, tá? Então, assim, ainda tem isso, quando a gente faz uma peça com essa possibilidade, faz tanto o lado da frente bonito e o de trás também trabalhado, muitas vezes você pode fazer esse jogo e trocar, né? Essa peça é isso aí, tá bom? E aí eu vou entrar no terceiro item, tá? Dessa live, que é o que é muito importante para que a gente capte a atenção dos nossos clientes, faça clientes e os conserve com a gente, que é a gente manter, a gente entregar além do que a pessoa procura. Como assim, Solange? Como é entregar além do que a pessoa procura? É a gente ter a capacidade realmente de surpreender com, além do trabalho, né? Com alguns recursos, alguns cuidados, algumas atitudes que vão fazer, junto com um trabalho, uma joia em crochê que se venda sozinha, uma joia bem feita, uma joia bem elaborada, uma joia cuidada, que você tem cuidado do modelo que você faz, das cores que você usa, do acabamento que tem ali, da estruturação, que não é simplesmente só um crochê e mais crochê, quer dizer, tudo isso, além de ter os cuidados que você tem que ter, deve ter, para que você fidelize essa pessoa que chegou até o seu produto e que pode ficar e comprar outros, e pode comprar um e nunca mais voltar. E o que a gente quer é que ela volte, tá? Então, quais são esses cuidados que eu diria que você tem que ter para você que quer fazer, desenvolver um trabalho, desenvolver o gosto da pessoa, que aquela pessoa toda a vida que ela tenha um presente especial para dar, uma ocasião onde ela quer se sentir poderosa, bonita, bem representada, ela vai se lembrar. Olha só, a Solange tem isso, olha só, a Márcia tem isso. Lembrei de você, Márcia, né? A Márcia, hoje mais cedo, uma aluna me dizendo que ela até vou postar, já postei, não vou postar esse fato. A Márcia dizendo que uma amiga dela da Bahia já estava conhecendo, né, o trabalho dela, mas não tinha tido a oportunidade de ver pessoalmente. E há pouco tempo, acho que semana passada, alguma coisa assim, essa amiga dela já vinha com um colar na cabeça que era o Festa de Mandalinha, que é uma festa. Eu até postei o Festa de Mandalinha no Stories ontem. Essa amiga dela veio e já vinha certa que queria comprar o Festa de Mandalinha e se deparou com o colar Dona Nena, que é um super colar, é um colar lindo. Também, que o Festa de Mandalinha também é lindo, eu sou apaixonada. Mas o que acabou acontecendo com a amiga dela? Acabou levando Dona Nena e mais 2 peças. Então, assim, na verdade, quando a gente faz uma joia, né, ela se vende mesmo, ela capta a atenção. Então, no momento que a Márcia encontrou com essa pessoa, possível cliente, ela já se tornou cliente de 3 peças. E isso a gente consegue com tudo isso e com condições. Quais as condições? A primeira que eu separei. Uma condição essencial para que a gente comercialize e atenda mais do que a cliente pede. Hoje em dia, eu diria, a gente ter como atendê-la presencialmente e ter como atendê-la online. Hoje em dia, às vezes a pessoa é até da sua cidade, mas ela não quer sair da onde ela está e ir lá encontrar você.
Então, assim, como é que você pode fazer para viabilizar que aquilo que ela se interessa chegue às mãos dela sem ela ter trabalho? Tem muita gente que não quer, que tem cuidado, é ocupada, tá com algum impedimento pessoal que não deixa ela estar com muita mobilidade, mas quer comprar, né? Então, assim, hoje a gente conseguir atender online é necessário. Tem gente que tem site, ótimo, tem gente que tem catálogo, mas você faz. Eu hoje comercializo, mando mensagem pelo WhatsApp, mando foto, e ali acerto tudo, pego o endereço, todas as informações. Quando a pessoa vê, chegou lá. Então, isso é importante. O corpo a corpo é bom, é ótimo. Eu adoro receber uma cliente e sei que tem pessoas que amam esse momento, amam esse contato, amam esse encontro. Às vezes eu vou para uma feira, adoro também. Semana passada, retrasada, tem pouco tempo eu fui para uma feira, aquele burburinho, aquele corpo a corpo é muito gostoso, mas nem todo o tempo eu posso, nem todo o tempo a outra pessoa pode. Então, hoje, um item muito importante para você atender bem é você poder atender também online, satisfazer a necessidade, o interesse da cliente de forma online, tá? Sem ela precisar nem te encontrar. Então, isso é além. Então, essa história, porque na minha cidade, eu escuto isso. Porque na minha cidade, gente, não existe mais minha cidade, é mais do que isso. Vamos abrir os olhos. A minha cidade é muito pequenininha, é o mundo. Eu posso vender para todo canto do mundo. Eu tenho alunos em vários países que estão ali vendendo. Eu também já fiz não sei quantas vendas. Ficou pequeno, né? Ficou muito menor o mundo. Agora depende da minha cabeça. Se a minha cabeça não ampliar, o mundo continua muito menor, não, muito maior o mundo, né? Se a minha cabeça não se ampliar, continua pequenininho. Então, a primeira que eu digo é essa: atender além o cliente, você dar condições dele comprar, tanto presencialmente como não, tá? Por telefone a gente resolve tudo. Quem tem site, quem tem estrutura, maravilha. Quem não tem, não é motivo de não atender a pessoa. Porque atender hoje é ter um telefone, e um telefone quase todo mundo tem, né? A segunda coisa que é muito importante para que a gente comercialize é que a gente tenha condições de pagamento. Já passou o tempo. Olha, lá em Maceió tem uma padaria que eu compro que eles não aceitam cartão. E eles funcionam até meio-dia, aí voltam às 2 e terminam às 18. Olha só, a sorte deles é porque eles vendem umas bolachas maravilhosas, tá? Se não fosse isso, eu acho que eles já tinham saído do mercado. Porque como é que você hoje atende e não tem cartão? É bem difícil. Aumenta muito a dificuldade para a pessoa comprar de você, inclusive fazer mais de uma compra, porque às vezes você consegue comprar né, e pagar de uma vez, mas quando você vai ampliando o interesse e são 2, 3 peças, aí é muito comum, é mais comum que aconteça da pessoa dizer, eu posso dividir? Né? E com cartão você divide com segurança, né? Porque às vezes até uma amiga, uma pessoa da família, às vezes te compra dividido e esquece, né, dos outros pagamentos, e aí cria aquela situação conflituosa que é chata, né? Que eu sempre digo, quem vende tem que ter coragem de cobrar, com jeitinho, mas tem que ter coragem, mas já é um desgaste, já é sempre um risco da pessoa se chatear, tudo isso. Então, cartão é uma das possibilidades muito interessantes. Pix, ótimo, Pix então é melhor ainda do que cartão, mas não é um ou outro, é ir criando alternativa, boleto, criando alternativas para aumentar a sua chance de atender a pessoa, tá? E o terceiro item que eu ia dizer disso, que é facilitar realmente que aquela pessoa fidelize com você, é você investir um pouquinho na perfumaria.
Que conversa é essa, Solange? Perfumaria, você vende acessório? Sim, mas a perfumaria eu chamo todo aquele envolvimento que você faz para que você entregue mais ainda. É aquela sacola bonitinha, é aquela embalagem que é bem feita. Gente, não precisa ser coisa cara. A gente para e pensa. Tem lojas grandes que tem embalagens lindas que a gente fica encantado. Não precisa ser daquelas que são, né? Que a gente sabe que é muito mais caro para a gente adquirir. Puxa, pega uma embalagem feita com um saquinho de algodão. Eu recebi olha só, vou mostrar para você. Olha só que coisa bela que eu recebi no Dia das Mães. Olha só, é uma sacolinha de algodão. Aqui é um paninho, gente, é um crepe cortadinho. E aqui umas florzinhas secas, que poderia ser até as flores que você muitas vezes tem no jardim, muitas vezes compra, bota para secar e ela vira isso. Olha só, isso não é nada do outro mundo. Inclusive, eu amo, porque tem tudo a ver, porque é manual. Então, a perfumaria é isso, é um pouco mais, é você botar um perfumezinho quando vai entregar o que você fez, ou você botar uma folhinha, ou você botar um cartãozinho. Olha que bom, espero que você goste. É uma sacola bonitinha, bem feitinha, bem bolada. Então assim, é importante. A Gabi ontem recebeu aqui um pedido que ela fez de umas peças, quadrinhos, essas coisas. Ela ficou super encantada quando ela viu, com a sacola que veio, o cuidado que veio. Então é isso. A gente precisa, além de fazer uma joia, a gente precisa também investir um pouquinho na perfumaria, nesse contato, naquilo que não tem preço que pague, como diz o ditado. Então, isso é muito importante para que a gente capte cliente, chame a atenção e conserve. Gente, a concorrência é enorme em todos os segmentos, em todos os setores. No nosso também, as joias elas podem ser maravilhosas, mas tem mais coisa, né? É o jeito que você atende, é a sua simpatia, né? É a forma que você embala, é a sua... essas são as condições para que a pessoa adquira aquilo que ela quer. Muitas vezes chega para a gente uma pessoa querendo uma peça que ela diz, eu tô doida, eu quero demais, mas eu não tenho condição de comprar isso assim, comprar isso agora. Só o jeito que você leva, ou que você viabiliza na hora ou depois da pessoa adquirir aquilo, que fez sentido para ela, fez ela ter vontade de usar, isso é rico. Se a venda não acontece na hora, ela pode acontecer depois, depende muito da gente. Tá bom? Bom, para fechar, eu vou mostrar algumas peças que eu trouxe aqui e que aqui no caminho não deu para mostrar, mas que entram nesse mix, que são essas presilhas. Olha só, são presilhas de cabelo. Eu não fico bem de presilha, né? Mas olha só, tá? São presilhas, que é um outro item que eu acabei desenvolvendo quando eu fiz uma venda para a Farm há anos e anos atrás, tá? E que você vê, a mesma presilha, ela pode ser um brochinho, ela pode fechar um echarpe, e é uma presilha, ó. Aqui é outra presilha, essa já é bico de pato, ó. Ó. A Gabi usa muito essa, tá? Quer dizer, quando eu entrei com a presilha, além de eu atender a loja, eu abri um leque com um público que não era o mais comum que eu tinha, né? Um público mais jovem, mais adolescente, mais, né? Mulheres jovens. Aí, isso foi bom para mim. Aqui é um anel, ó, que eu nem mostrei. Só trouxe esse. Esse é da Gabi, eu vou ver se dá aqui. Ó, vê só que anel charmoso. Quer dizer, é mais um item que você abre. Então, na verdade, essa coisa de mix é importante.
Mas é importante a gente ir conhecendo. Aqui é uma pulseira linda, ó. Tá? Que eu trouxe para vocês verem. Aqui um colar. Ó. Esse aqui dava lá, ó. Ó. Né? Ele fez aqui, complementou, como eu falei, né? E mais esse aqui que eu trouxe também, resolvi mostrar, porque eu separei e até vou deixar as peças aqui na Gabi, já não vou ter, né? Que é um colar bem bonito, bem... Esse é como esse, né? Esse aqui, chama Cláudia esse colar. Olha que colar gostoso, bonito, elegante, tá? Então é isso, para que a gente atenda bem, que a gente capte os nossos clientes, que a gente não fique nessa concorrência, muitas vezes desenfreada de mercado, muitas vezes por preço, né? É a gente ter um trabalho bacana, um trabalho bem estruturado, bem feito, e a gente investir nisso, investir em ter um leque no controle da mão da gente de produtos. Também não adianta eu querer fazer tudo, como eu trouxe isso para vocês, que é um resultado de 17 anos e que não começou assim, ele foi crescendo. Então você aí na sua prática, para e pensa, o que eu estou fazendo que está dando certo, o que eu acho que isso aí não sai encalha. Puxa, se encalhou às vezes é porque não... Às vezes depois você pega aquilo e muda aquela ideia e... O certo é, nada que a gente faz se perde. Aquilo ou já parte para ação e dá certo, ou aquilo é um degrauzinho para depois a gente amadurecer e fazer transformações. Tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para hoje. Espero ter contribuído com vocês, tá? Vou deixar a live gravada e a gente se vê novamente na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um beijo, gente. Até a próxima.